E aí, tranquilo? Aqui é o Lax. Mano, só imagina você ser um morto-vivo que quer se tornar um paladino e o seu companheiro para ajudar nessa jornada é um gato possuído por um fantasma. Pois é, hoje nós estamos em As Aventuras de um Morto-Vivo que se tornou paladino. Muitos anos atrás aconteceu uma guerra injusta no reino de Zack. Uma guerra sanguenta, onde muitos cavaleiros morreram e sua líder está no chão, gravemente ferida, quase nos seus últimos suspiros. Bom, essa guerra é para renunciar ao direito da herdeira do reino de Bash. Tanto que o rei do reino de Zack diz que se ela desistir agora, ele o poupará da morte, até porque ela não tem muitas escolhas, pois está cercada e em desvantagem. Com isso, a garota fala para seus homens abaixarem suas armas. Eles de início não queriam, mas no fim obedecem a sua líder. Todos pensavam que a garota estava prestes a se render, porém todos estavam errados, até mesmo o telespectador do vídeo, pois pelo contrário, ela está pronta para lutar até a sua morte e avança contra o exército do reino de Zack. Só que de repente todos escutam uma voz e no alto de uma montanha surge um exército de cavaleiro e o seu líder paladino. Sem querer dar spoiler, tá? Mas esse paladino é o nosso prota, Gray. Enfim, agora vamos voltar para o presente. No sul do continente dos Celtas, no porto de Hamlet, muitos homens estão procurando por um monstro sobrenatural, um morto-vivo. Isso deixa os moradores de Hamlet assustados, tanto que eles fecham todas as casas a ponto da cidade parecer uma cidade fantasma. Só que ali perto, atrás de um barril, se encontra o morto-vivo, vulgo Gray, nosso prota, e ao seu lado um gato com algumas peculiaridades, um gato que fala. Ao ver isso, o prota leva um baita susto e dá um grito, e o gato faz o mesmo. Porém, como o prota está se escondendo para não virar picadinho, então ele rapidamente tampa a boca do gato e logo percebe que o gato não parece ser um gato e descobre que na verdade é um fantasma que possuiu o corpo do gato. O fantasma, para aliviar a sua barra, diz que isso é comum naquele mundo, pois muitos animais são possuídos, e o que não era normal é um esqueleto passeando na superfície. O gato pergunta o que ele está fazendo aqui. Bom, já dava para perceber que era a primeira vez dele na superfície. Bom, mano, isso é uma longa história. O abismo subterrâneo, que é o lugar onde o prota devia estar, é muito perigoso. E quando o prota nasceu, ele era muito frágil, então teve a brilhante ideia de fingir ser um esqueleto de estudo de um grande lich para poder aprender magia. Essa ideia realmente funcionou. Isso é, por poucos anos, porque tempos depois o lich estava muito ocupado e cheio de trabalho. Então, para acelerar suas tarefas, ele teve a ideia de transformar o esqueleto em um soldado para lhe ajudar. Mas o esqueleto sai do personagem e grita que pode fazer as tarefas sem ser transformado em um soldado. Com isso, o Gray se tornou ajudante do lich. Porém, mano, um certo dia ele estava correndo com alguns documentos importantes e acidentalmente derramou ácido neles. Isso deixou o lich furioso e então o Gray teve que fugir para a superfície. Na sua fuga, ele ainda roubou parte do tesouro do grande lich. O gato, quando ouve essa história, ele tenta dar o pé da lei rapidão, pois o esqueleto estava mexendo com gente perigosa e ele não queria ser arrastado para essa confusão. Ele ainda fala: independente de quem te pegar primeiro, tu vai ser pulverizado. Mas o esqueleto não deixa o gato ir embora, assim puxando ele pelo rabo. O prota é inocente e não entende o porquê dos humanos queria exterminar ele, sendo que ele nunca teve nenhuma interação com os humanos. Com isso, o gato já fica bolado e já solta um gritão dizendo: não é óbvio, você é um morto-vivo e os morto-vivos são sinônimos de calamidade e coisas ruins, então é claro que eles vão fazer de tudo para acabar contigo, pois tu é uma fonte de desastres. Mas mesmo assim o prota não entende, pois o gato também é um morto-vivo e os humanos não iam atrás dele. Só que aí a história é diferente, né? Bom, o gato tá quase metendo o pé de novo, mas o esqueleto puxa ele novamente para falar que tem alguém vindo do portão da cidade. O gato não quer nem saber, mas é a princesa Eirene. Ela veio à cidade de Hamlet para tratar assunto com o rei. Logo na sua chegada, ela acha muito estranho as casas da cidade estarem todas fechadas. Mas logo os guardas do portão explicam que a cidade está assim por conta que eles estão procurando um morto-vivo, e a princesa segue para o seu destino. Após isso, o esqueleto pergunta ao gato quem eram os caras cheios de metais. Esses caras são os cavaleiros. O prota fica impressionado pelo jeito que eles são tratados pelos outros, pois são muito respeitados. Bom, o gato explica que os cavaleiros são corporação da luz e da paz e os protetores dos cidadãos. Por isso, eles têm todo esse respeito e que é melhor o esqueleto se apressar para ele ir por subterrâneo. Mas o esqueleto fala que não vai voltar e faz um juramento com as seguintes palavras: eu, Gray, o lich, serei um cavaleiro respeitável. O gato fica sem acreditar que o esqueleto é um lich, sendo que ele tem medo dos humanos. Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eles esperam
esperam anoitecer para roubar um set de armadura. Ele também rouba um guia de como se tornar um cavaleiro. O gato tá quase tendo um infarto de tanto estresse e torna a falar ao prota que não tem como ele se tornar um cavaleiro. Esse livro não serve de nada. E ainda diz que ele precisa de um cavalo e que tipo de cavalo deixaria um morto-vivo montar nele. Com isso, Grace dá conta de que realmente precisa de um cavalo. Então, sem perder tempo, ele usa uma magia e invoca um cavalo esquelético, o Grande Tenedos. Enquanto isso, no castelo, a princesa Irene está indo falar com o rei. O seu nome é Caspa e além de rei, ele é tio da Irene. O rei havia convidado a princesa especialmente para se casar com o seu filho. Bom, ele só esqueceu de falar isso para a princesa, né? Porém, Irene troca de assunto rapidamente e começa a falar sobre como o rei Casper poderia ajudá-la a herdar o trono da sua família, pois Irene acredita que o filho ilegítimo do seu pai é uma fraude. O rei Casper, alterado, começa a falar que o rei declarou ele como herdeiro e não tem nada que ela possa fazer, pois ela vai manter a propriedade que herdou da sua mãe e renunciará à sua família para assim se casar com o filho do rei Casper. Isso foi o tratado que os reis concordaram. Com isso, Irene vê a verdadeira face do rei e relembra de um voto de lealdade que o rei fez para ela. Porém, o rei Casper jurou lealdade ao grão-duque da família Bash e ela ainda não herdou esse título. Com isso, Irene joga um lençol na frente do rei. Isso significa que ela está convidando o rei para um duelo. Bom, meu mano, agora nas ruas, enquanto o esqueleto, o gato e o cavalo se escondem dos guardas, o gato pede para ser solto antes que morra, mas o esqueleto pergunta se ele não vai ajudá-lo a se tornar um cavaleiro. Com isso, o gato surta, esculhambando o esqueleto de tudo que é nome e diz pela última vez que não tem como Grace se tornar um cavaleiro sendo um Lich, pois os cavaleiros são campeões da luz. Porém, o esqueleto refuta o gato e diz que conhece o Holy Light e com isso pode fazer parte da luz também. O gatinho ficou exausto e no fim desistiu e se rendeu a ajudar o esqueleto a se tornar um cavaleiro. Na imagem seguinte, dois guardas estão procurando o morto-vivo e já estão bem cansados. De repente, eles escutam algo no fim da rua. Um cavaleiro? Não, nosso prota e o seu cavalo, ambos bem equipados com uma armadura. Nosso prota está completamente nervoso, então o gato dá instruções para ele ir em frente e não olhar para os lados. Quando o prota passa pelos guardas, eles falam que a cidade está sob um toque de recolher e sugerem que ele vá para um hotel para descansar e não ficar vagando pela cidade. O prota, muito nervoso, diz apenas que vai seguir o conselho deles e logo depois os guardas vão encher a cara de cachaça. Com isso, o prota fica todo feliz do seu plano de se esconder na armadura e controlar ela usando magia ter ido tão bem. Agora, Grey pretende achar um mestre para pedir para ele o tornar um cavaleiro. Porém, o gato logo se irrita, pois não tem como achar um mestre agora à noite, porque agora é a hora das pessoas estão dormindo. Grey pergunta o que eles podem fazer agora, e o gato diz que nada, só esperar amanhecer. Bom, para matar o tempo, eles vão para a taverna que aqueles guardas foram. Agora, na imagem seguinte, no alto do castelo, a princesa Irene ainda está acordada. Então, os seus súditos falam para ela ir dormir, pois amanhã cedo eles têm um duelo. A princesa pergunta a ele se a decisão dela foi muito impulsiva. Os homens respondem: o problema não é a decisão, e sim as condições. É uma batalha por turno, e o cavaleiro que ficar até o fim, vence. O problema é que a princesa trouxe no máximo cerca de 20 cavaleiros. Só que Irene sabia que o rei Casper não aceitaria se não fosse com essas condições. Gostando ou não, ela precisa da ajuda do Casper, pois algum rei quis tomar ilegalmente o território da família Bash, assim deixando ela sem opções. Bom, na cidade Hamlet existe um grupo de mercenários e a princesa pretende contratá-los para ajudá-la. Bom, voltando para os rapazes, eles chegaram na taverna. O gato fala para o morto-vivo entrar e pedir um copo de vinho e um peixe. Após eles entrarem, a garçonete veio atender o prota, já chamando ele de Sir Cavaleiro. Isso deixou o prota todo bobinho, mas o gato logo cortou o barato dele, falando que ela só foi educada e deve falar isso para qualquer cara de armadura. Mas agora surgiu outro problema, eles não tinham dinheiro para pagar a conta. Tudo o que eles tinham era uma moedinha, mas foi aí que eles viram ao seu lado um pessoal apostando e o prota decide ir lá para ganhar um dinheirinho fácil. Bom, eles ganham tudo e deixam os apostadores sem nada e vão embora. Mas como já era de se esperar, os perdedores estão esperando o prota do lado de fora, todos armados. Mas esses caras não contavam com uma coisa. No fim da rua, Tenedos, o cavalo esqueleto, vem correndo,
para o Prota montar nele e assim eles lutarem. Tenedos vai em direção aos bandidos e começa a descer a porrada neles. Ou melhor, o Casco, ele derrota todos os homens em segundos. Tanto que o pessoal do bar, tanto o gato, não acreditaram quando viram. No fim, os mercenários que a princesa contratou viram o Prota lutar contra os bandidos ontem e o chamaram para o bonde. Eles falaram pro Prota que vão ganhar títulos de cavaleiro. Só que o Prota descobre que os títulos são temporários, apenas para lutar, e nós sabemos que ele quer um de verdade. Em seguida, são ditadas as regras do torneio. Vão ser combate em formação de turno, onde cada lado enviará um cavaleiro para lutar e o vencedor deve aceitar o desafio do cavaleiro oposto. No entanto, ele pode escolher se a próxima batalha será com cavalo ou no chão mesmo. Isso vai se repetir até não sobrar mais nenhum cavaleiro de um dos lados. Aí vem os acordos que Casper e Irene fizeram. Se Casper perder, ele deve jurar lealdade à princesa Irene. E se caso ele ganhar, a princesa tem que se casar com o seu filho. Os moradores de Hamlet já estão contando vitória do rei, só porque o rei tem centenas de cavaleiros e a princesa algumas dúzias. Bom, o torneio começou e a princesa vence 1, 2, 3 batalhas e na quarta ela perde. Ela está sendo empurrada pela quantidade desigual dos cavaleiros do rei. Com isso, seu braço direito Horus pede para ela uma chance para lutar. Porém, a princesa fala para ele não ter pressa e pede para chamar os mercenários. Horus não tá gostando da ideia de ter que defender de um bando de bandidinhos. Porém, Grey chama a atenção do Horus e pede para se tornar um cavaleiro, como de costume. Horus pergunta se ele não recebeu o título de cavaleiro. O Prota diz que não quer o título temporário, e sim um verdadeiro. Horus fica irado com a audácia do rapaz. Porém, a princesa explica que o título de cavaleiro é concedido por mérito e ressalta para o Prota que se ele conseguir derrotar 50 cavaleiros para ela no torneio, ela mesma irá conceder o título de cavaleiro para ele. Grey aceita sem pensar duas vezes. O gato já começa a se desesperar, pois 50 homens são muita coisa. Porém, o Prota não entende o porquê dele estar tão desesperado, pois Tenados consegue acabar com 50 homens de boa. Mas aí que tá o problema. Nenhum cavaleiro solicitou batalha com cavalos. Para o Prota lutar com cavalos, primeiro ele tem que ganhar uma luta. Então o gato pergunta pro Prota se ele sabe usar o mínimo da esgrima. E adivinha, ele não sabe de nada. Enfim, a próxima batalha do torneio começou e quem lutará agora é o líder dos mercenários, Paz. Ele vence 5 partidas seguidas e o rei fica em choque e manda logo um cara que parece mais um gigante de tão grande. E agora a 12ª rodada do torneio começou. O grandão já dá a iniciativa dando um golpe no Paz. Todos pensávamos que nada tinha acontecido, porém o grandão quebrou a espada do Paz e conseguiu acertar um ataque em cheio no mercenário, assim fazendo ele voar longe, ultrapassando os muros onde ficam a plateia. Paz se recompõe e parte para o contra-ataque. Claro que ele não vai deixar isso barato. Paz usa a sua espada quebrada para cortar os olhos do grandão e depois perfurá-lo, assim vencendo a luta. Bom mano, já o Prota ele tá tentando fazer uma arma, pois não tem habilidade alguma com as espadas. As lutas entre Irene e Casper se estendeu até a meia-noite. Até agora a princesa sofreu graves perdas, com 4 mortos, 7 feridos graves e vários que se renderam. Agora estão restando 6 do lado da princesa e 91 do lado do rei. O Horus está discutindo com o pai sobre seus homens ter desistido da batalha. Bom, isso até Horus ouvir que o rei Casper venceu mais uma luta, restando apenas 5 do lado da Irene. Com isso, Horus pensa que só ele pode lutar agora. E quando ele já está se preparando para entrar no campo de batalha, acontece tremores e ele aparece, Grey, com sua arma nova, que é nada menos que a porta do palácio do rei. Ao ver isso, todos ficam perplexos. O rei deixa cair a sua taça de vinho, pois ficou paralisado, e a princesa até levantou do seu assento e deu um sorriso, pois viu a esperança. Com isso, Grey apenas pergunta quantos ainda faltam do lado do Casper, e o Horus responde mais de 50. E em seguida, Grey joga a porta no campo de batalha e está pronto para lutar. Porém, todos os cavaleiros do lado do Casper são bons da cabeça e nenhum aceita lutar contra Grey. Com isso, uma multidão aparece logo ali em frente à porta do palácio que Grey tinha arrancado. O Casper estava num beco sem saída, pois seus cavaleiros preferiam perder seus títulos do que lutar. Então ele teve a brilhante ideia de mudar o combate de chão para a cavalaria, justo o que o Grey queria. Com isso, a princesa Irene já imaginava o que ele queria fazer, mas ele dá um miguezinho pro Prota e o Grey fala que só aceita se ele mandar todos os seus
cavaleiros de uma só vez contra ele. Quando o rei ouviu isso, ele já pensou que tinha se dado bem, que a vitória já estava na mão dele. A princesa pergunta se o Proto está fazendo esse pedido com total confiança. E com mais confiança ainda, ele responde, falando que claro, com certeza eu trarei a vitória para o seu lado. Com isso, a batalha começou. Todos estão indo contra o Prota. Mas, antes de tudo, o Prota faz alguns feitiços de proteção. E aí sim começou a batalha. Muitos indo para cima do Prota e todos apenas caindo no chão. A luta mais desbalanceada possível. Após Prota derrotar mais de 50 homens, a princesa vem com uma espada para conceder o título de cavaleiro ao Prota. Então, né? Infelizmente chegamos no fim do vídeo, mas uma coisa é certa, se você ama sua mãe, você vai se inscrever e deixar o like no vídeo. Ah, já ia esquecendo, se você quiser uma continuação, deixa um comentário aí embaixo. Tamo junto, até a próxima.